essa vinda, principalmente a minha para cá, foi muito interessante. Veio primeiro meu pai, depois eu, depois minha mãe, depois meus familiares. Mas a minha vinda foi interessante, porque na verdade eu era muito jovem, tinha em torno de 17, 18 anos, mais ou menos isso. E meu pai veio para cá. Eu, como filho mais velho dos homens, apenas estudava ali em Vaiporã, na região de Vaiporã. E eu estudava e meu pai veio para cá e ficava 3, 4 meses. Na verdade não veio para cá, veio para aqui perto pro lado de Rondônia, em outra gleba que a Colíder tinha ali. Meu pai ficava ali uma temporada, 3, 4 meses, e depois que vieram para cá, depois que iniciaram os trabalhos aqui, a colonização aqui na gleba Cafezal, como eram chamados. E eu, muito jovem, sem meu pai, eu comecei, foi uma fase da minha vida, talvez pela idade, muito difícil. Eu acabei me revoltando muito, dava muito trabalho para minha mãe e para os meus tios ali, na verdade, fica um pouco revoltado com isso. Próprio dos jovens. E meu pai, então, achou por bem me trazer para cá, para a gente ficar junto, porque ele ficava sozinho aqui também, com os demais funcionários. E eu vim para cá, deixei de estudar e vim para cá mais para ficar com meu pai. Foi bastante interessante. E aí aquela rebeldia toda que eu tinha acabou, porque na verdade era a idade e a distância do meu pai. Então eu acho muito interessante essa vinda minha nesse sentido. Caso eu não tivesse vindo para cá, de repente eu poderia ter trilhado um caminho, talvez, quem sabe, até sem volta, né? Mas foi legal essa vinda e foi mais ou menos isso, a minha vinda aqui. A vinda do meu pai já foi diferente. Como eu disse, foi o primeiro funcionário e posteriormente o seu Maio, tanto é que eram muitos amigos, né? Meu pai foi o primeiro funcionário que veio para a Colíder, da colonizadora líder, da Colíder. E depois veio o seu Mário. Então, ali começou tudo, as coisas a acontecer aqui em Colíder, com relação à abertura de estrada, todas essas coisas. Bom, primeiro, eu por ser jovem, a falta de pessoas para conversar. Nós éramos no alojamento, era em torno de 80 pessoas e eu o mais novo deles. Então aquelas conversas de adulto, de pessoas, não tinha, nós não falávamos a mesma linguagem em função da idade, mas teve muita dificuldade. Nós, por exemplo, nós vimos de Campo Grande a Cuiabá, era terra, não tinha asfalto. Depois de Cuiabá a Colíder não tinha estrada, era a BR-163, não tinha tanta cidade como tem hoje, Sinop muito pequeno. Na verdade, Sinop, quando eu vim a primeira vez, Sinop não existia. É até interessante eu falar isso, algumas pessoas podem achar que não, mas existia apenas o traçado de onde é a avenida central de Sinop. Então não tinha Itaúba, não tinha nada da cidade. Então era dificuldade muito grande, porque até a alimentação nossas, da empresa, da colonizadora líder, no caso, era adquirida, era comprada ali em Nobres. Então vinha num caminhão que não tinha tanto caminhão baú, nem sei se tinha, e vinha coberto de lona, às vezes, e vinha com óleo diesel para as máquinas. Às vezes esses tambores derramavam alguma quantidade de óleo por ali. Essas comidas muitas das vezes vinham com o cheiro, com o odor do combustível. Então era um tempo muito difícil, mas essa dificuldade toda a gente não existia, não enxergava. Dava-se a impressão que não era tão difícil. Por exemplo, você para ir a Cuiabá, você demorava dias e dias para ir lá. Não tinha ônibus. Depois, mesmo com o ônibus, teve dias de se gastar. Teve pessoas que gastou aqui 5, 6 dias de Colíder a Cuiabá, de ônibus. Uma estrada com a BR-163 muito ruim. Então as dificuldades são várias. Sem falar que a gente jovem, isso depois de alguns anos depois que já tinha o patrimônio, como era dito, às vezes não tinha energia, não tinha água encanada. E para você não tomava um sorvete, você não tomava um refrigerante, nada, não tinha gelo, não tinha coisa gelada naquela época, pelo menos um bom período. Depois começaram a chegar os motores estacionários de energia, que não era não era tão gelado as coisas. Então era uma época difícil, mas a gente, pelo menos eu, não via o lado da dificuldade. Meu pai foi um dos primeiros funcionários da Colíder, colonizadora líder.
Meu pai veio e eu, em razão da minha rebeldia, acabei vindo também. E eu era o seu Mário Pietro, chegou alguns meses primeiro do que eu, e eu comecei a ajudar meu pai e o seu Mário. Então, eles com as máquinas de esteira, e eu ficava junto ali com eles. Às vezes auxiliando, levando água para eles nas máquinas, às vezes ajudando a engraxar as máquinas, às vezes abastecendo. A gente andava com uma foice para cortar algumas árvores, alguns galhos que caíam em cima das máquinas, algum cipó. Nas construções das pontes, amarrando o cabo de aço para arrastar as madeiras, as toras para se fazer a ponte. E com o passar do tempo, eu aprendi também a atuar com essas máquinas. O intuito do meu pai era me ensinar, é lógico. E o seu Mário também, eles me orientavam bem. Então, com pouco tempo, eu peguei todo o macete de como operar uma máquina de esteira. E com o tempo, a empresa, o Raimundo Costa Filho, adquiriu uma patrola, que é outro tipo de máquina. São essas máquinas que têm pneus. Tem 6 pneus e maior e diferente. E o próprio trabalho, a atuação das duas, da patrola com a máquina de esteira, são diferentes. E o seu Mário foi para Cuiabá, foi para Londrina, fez um curso rápido lá, como operar essa patrola. Meu pai não quis e acharam por bem que deveria ser o seu Mário, porque eram os dois mais velhos, e não eu, porque eu estava iniciando nessa profissão, nessa trajetória, até para valorizar o trabalho deles, que já estavam há tempo na empresa. E o seu Mário foi para uma máquina com a patrola, e eu acabei ficando com a máquina dele, a máquina que ele trabalhava, e eu passei a trabalhar. Então nós abrimos as estradas por aí tudo. Onde você imaginar, nós tem o nosso dedo, do meu pai, do próprio seu Mário. Então, ali no Zé Reis, por exemplo, no centro do Zé Reis, ali era uma pista de pouso, foi eu que abri. Ali no Machado, a Tancredo Neves, foi eu e o seu Mário, nós dois juntos. Na Marechal Rondon, foi eu e meu pai. Então, tem várias localidades aí que nós fizemos, da BR, da 163 até Colíder, foi nós que fizemos. Então, às vezes, as pessoas, eu passo um pouco batido, as pessoas não lembram, enfim, em razão da idade, em razão da credibilidade do meu pai e do seu Mário. Então, acaba sendo o que me deixa muito feliz, as boas lembranças, ou seja, os elogios, vão para eles. E isso me deixa muito feliz. Acabam me esquecendo, mas me deixa muito feliz porque o seu Mário e meu pai fizeram um trabalho aqui, realmente, que marcou a história. Apesar de com o tempo, né, a juventude, os mais jovens já não estão lembrando mais disso, mas eu fico muito feliz de ter tido toda essa trajetória juntamente com eles, né? E ainda até hoje ver quando as pessoas acabam lembrando deles, né? E me deixando, não tem problema nenhum, eu fico feliz com isso. Quando chegamos, eu e o seu Mário, como já disse no início, eu era o mais jovem da turma toda, das 80 pessoas que ficavam aqui, girava em torno de 80, 120, 70 funcionários. E quando nós chegamos em Colíder, nós já começamos a fazer um campo de futebol. Até o seu Mário que preparou o campo de futebol de frente onde hoje é o Amaral. Ali foi o primeiro campo de futebol que teve em Colíder. E nós começamos a reunir as pessoas, a jogar bola. E não tinha nenhum craque, né? A grande maioria não poderia dizer que era jogador de futebol, mas como não tinha opção, todo mundo jogava bola. Não tinha outra coisa para fazer. Para pescar nós tínhamos uma certa dificuldade, porque o Carapá era o rio que dava muito peixe, mas tinha uma certa dificuldade para a gente ir lá, por picado e tal. Então o que aconteceu? A gente começava a jogar bola. E partiu daí começamos a fazer as coisas acontecer. Com a chegada das pessoas que tinham adquirido terrenos, que geralmente ficavam em um local, em um determinado local, na beira de uma estrada, na beira de um rio, de um córrego, essas pessoas se aglomeravam ali. Então chegava um caminhão, a gente já sabia, eu, João Brandão e outras pessoas da época, já chegava um caminhão, nós já íamos saber se tinha algumas meninas, né, moças, que era uma dificuldade imensa, e se tinha jogador. A nossa preocupação, eu não queria saber se a pessoa tinha comprado terra, se era pequena ou grande, eu queria saber se tinha alguma moça ou se tinha algum jogador de futebol. E daí nós começamos a montar os times.
Com a ida montar essas equipes, com a ida das pessoas, dos colonos, dos compradores, para suas áreas de terra, se começou a se criar as comunidades, comunidade de Areia, o Jacaré, e nessas comunidades se formaram as equipes, se formaram os times. E aí nós começamos a fazer torneio, fazer alguns... Só torneio, o campeonato era muito complicado, porque a rivalidade era muito grande. Então nós fazíamos alguns torneios, e depois nós ajudamos a fundar, a criar a Liga, fizemos um estatuto juntamente com algumas pessoas aqui de Colina, e não parou mais. Depois da Liga, antes da Liga, nós criamos o Esporte Clube Colina, que é o ECO, primeira equipe, a gente tem que lembrar isso, a primeira equipe do Nortão, eu falo isso com certeza, a primeira equipe do Nortão que foi filiada à federação. Então, o Esporte Clube Colina, que até hoje tem lembrado por alguns, tem uma área na parte central da cidade, né, mas hoje está um tanto abandonada em função da dificuldade. Criamos a Liga de Futebol, criamos também criamos o Esporte Clube Colina. Nesse meio tempo veio o Juvenil Esporte Clube, veio o Autônia, veio o União Paraná, veio o Santo Reis, disso bem depois. E nós começamos a fazer campeonato, já com a JDD, com julgamento e tudo mais. Era muito organizado, nós levávamos aí um grande número de pessoas nos campos, né? Independente de qual equipe que ia jogar, mas todas as equipes existia uma rivalidade muito grande. E depois nós partimos também, acabamos entrando em outra área, que foi a criação que foi a colocação, a introdução do Grecol, do Grêmio Colidense, no profissional. Aí eu fui responsável, inclusive, para contratar alguns jogadores de Minas, contratar o técnico, e nós, então, fizemos esse Grecol, organizado por algumas pessoas na verdade, fundado por algumas pessoas que moram até hoje em Colina, e eles desistiram e nós colocamos na primeira divisão. Foi um período muito bom. Colina me parece que ficou, não me lembro com certeza, ficou numa quarta colocação e o segundo em renda no estado. Então foi um trabalho muito bem feito, muito por várias mãos, né? Por várias pessoas que estiveram colaborando. E aí não paramos mais nessa área esportiva. Eu fui convidado para trabalhar como subsecretário na prefeitura, na época, e tem umas lembranças das coisas que aconteceram nesse sentido, né? Depois vieram pessoas que fizeram um trabalho talvez até melhor, mais organizado, mas com outra mentalidade. Vieram aí, na época também criamos aí a Taça Colide de futebol de salão, algo diferente, que era ranqueado, não podia jogar, tinha só 2 craques, podemos dizer assim, que jogavam numa determinada equipe. Dividimos os melhores da cidade, então deu uma motivação maior, um atrativo maior. Depois foi chegando as pessoas mais jovens, que fizeram um trabalho bons, que fazem trabalho bom no vôlei, futebol de salão, handebol, atletismo, e nós ficamos felizes também porque temos certeza que também demos a nossa contribuição para isso, para que a coisa acontecesse da forma que aconteceu. É lógico, evidentemente, que hoje a realidade é outra, então nós estamos um pouco em decadência, mas não é Colina, é o Estado, eu diria até que é o país. Mas a gente é feliz por esse pontapé que nós demos. Começamos a observar um grande número de pioneiros que estava sendo esquecido. Não por maldade, de propósito, coisas da correria do dia a dia. E nós achamos que essas pessoas não poderiam ficar no esquecimento. Eu comecei a bolar um plano, podemos dizer assim, de como resgatar isso, de como eternizar esses pioneiros, grande parte deles que perderam familiares, perderam... No meu caso, né, vim para cá muito jovem, perdi praticamente a minha infância aqui, a minha adolescência, melhor dizendo. Eu já vim adolescente, então tem parte da minha vida que eu não tenho uma boa lembrança. Por exemplo, em 78, que foi uma Copa do Mundo, me parece, nessa data, eu não lembro muito, não ouvia, nós tínhamos problema de rádio, às vezes estava ouvindo no rádio e desaparecia o sinal. Televisão, a gente só via quando ia para a capital. Então, assim como eu, outras pessoas perderam muitas coisas. Minha mãe veio para cá também um período depois, 74, 76, me parece, não lembro agora.
Então ela também sofreu aqui, ela e meus irmãos acabaram sofrendo aqui a falta de tudo. A falta de tudo mesmo, de carne fresca, de um bom sorvete, de coisas geladas, de refrigerante, enfim. E tantas outras coisas. Loja para se comprar as coisas, nós não tínhamos uma facilidade nesse sentido, que não era até então notado. E nós achamos então que todas essas pessoas, eu estou falando aqui, veja bem que eu estou falando dos meus familiares, mas quantas pessoas que sofreram muito mais. Pessoas que nós éramos funcionários da colonizadora líder, eram as pessoas que poderiam ser até, podemos dizer que nós éramos privilegiados. Minha mãe, meus irmãos, eu, meu pai, por sermos, nós éramos como se fosse funcionário da prefeitura e funcionário dos bons, né? Em razão do tempo de trabalho que meu pai tinha. Mas tem pessoas que sofreram muito mais, que perderam familiares, que se acidentaram nas derrubadas de mato. E eu comecei a achar que não poderia ficar nesse esquecimento. Os mais jovens que vieram, alguns que cresceram aqui, outros que vieram de fora com outra mentalidade, começaram a colocar pioneiros no lugar dos pioneiros, dos verdadeiros pioneiros. Ou seja, aquelas pessoas que tinham um poder aquisitivo maior começou a ter muita importância. Não que não tenha, né? Mas passou a ter mais importância do que os pioneiros. E eu achei que deveríamos então fazer alguma coisa no sentido de eternizar essas pessoas. Foi aí que nós fizemos. Nós criamos primeiro o Encontro dos Pioneiros. Na oportunidade fizemos uma festa, um almoço ali na SIC, no campo da SIC. E trouxemos alguns jogadores de São Paulo, de Santos, o Antônio Carlos, o Antônio Lucas, que jogou no Penharol, e por ser também já de uma certa idade, resolvemos trazer eles e fizemos ali a exposição de fotos e várias pessoas nos ajudaram nesse evento. E depois fizemos outras, o evento foi crescendo, as pessoas foi entendendo, fizemos outro em que trouxemos aí o Túlio, trouxemos o Viola, então... Mas eu achei também que só isso não bastava, só a festa, porque se fazia festa, era muito legal, assistia as pessoas jogarem, conversava, ouvia música, daí uma semana não se lembrava mais, ou poucos lembravam. Eu achei que a gente deveria partir para outra forma. Aí foi quando me reuni com algumas pessoas e resolvemos fazer um grupo no WhatsApp. O WhatsApp também estava no auge. Fizemos um grupo do WhatsApp dos pioneiros de colíder. Mas esse grupo dos pioneiros também passou a dar problema, porque algumas pessoas não entenderam o que nós queríamos. As pessoas acharam que nós queremos confrontar quem era mais pioneiro do que o outro. Nós sabemos que cada um tem seu pioneirismo, mas cada um também tem sua importância. Quem chegou um ano depois, quem chegou... E aí até aqueles que chegaram agora há pouco tempo. E até os que vão chegar. Todo mundo tem seu valor, é necessário um colíder. Começamos a ter muito problema nesse sentido e criamos também o estatuto da Associação dos Pioneiros, mas as pessoas não entenderam. Eu acabei freando um pouco esse projeto, mas eu tenho o estatuto, apenas falta registrar, falta fazer algumas coisinhas, fazer uma reunião mais adequada para isso. Tivemos a oportunidade de fazer também um café da tarde, com vários pioneiros que até então eu havia tempos que eu não via em razão da correria de hoje, que você passa pelas pessoas, você não dá muita atenção e elas também acabam não dando muita atenção para a gente, em razão dos afazeres. Fizemos um café da tarde aqui no Clube da Terceira Idade, foi muito interessante, contamos aí com aproximadamente umas 400 pessoas simples, algumas pessoas importantes, pioneiro importante, mas tinha muito pioneiro simples e também importante, então foi marcante. Depois fizemos uma caminhada no lago e um café compartilhado pela manhã, fizemos essa caminhada, plantamos ali uma palmeira, deixamos a marca dos pioneiros lá no Lago dos Pioneiros. Nós temos uma palmeira ali para quem fica mais ou menos no meio do lago, para quem viu o lago do lado. Ali você vai ver uma palmeira diferente. Essa palmeira plantada pelos pioneiros. Ali iam botar uma placa ali, mas fomos aconselhados a não colocar, porque nós íamos criar um problema. Teria o nome de nós estávamos umas 30 pessoas, teria o nome de cada um, mas tinha algumas pessoas pioneiras importantes que não puderam ir nessa planta, onde nós plantamos
essa palmeira. Então não seria justo deixar determinada pessoa fora só porque não foi. Então fomos aconselhados a não fazer e nós acabamos não fazendo essa placa. Mas existe lá. Na verdade, todo esse trabalho junto ao pioneirismo, essas coisas, foi, na verdade, não é para nós sermos lembrados, era para que fossem lembrados o meu pai, principalmente. A ideia mesmo era que meu pai fosse lembrado. E o seu Mário. E o seu Mário, até então, ainda estava no nosso meio. E ele ficou muito feliz. É o presidente, falta regulamentar, falta registrar a associação, mas ele é o presidente de honra Só que depois ele veio a falecer. Então, a ideia era fazer isso. E com várias outras pessoas que nós queríamos homenagear. E nós conseguimos falar com eles. Nós tivemos a nossa influência, quando eu digo nossa, de alguns desses pioneiros, nós tivemos uma certa influência aqui na Câmara, solicitamos, pedindo aí, humildemente, para que algumas pessoas fossem agraciadas com o título de cidadão colidense. A Câmara nos atendeu, porque nós não podemos homenagear essas pessoas, como é o caso do meu pai, como é o caso do seu Mário, e tantos outros que foram homenageados depois de mortos, né? Não é legal. É válido, a família se sente bem, se sente, mas a pessoa mesmo que é o pioneiro não está aqui para ver tudo isso. E eu tenho quase certeza que nós alcançamos nosso objetivo com relação ao pioneirismo. Falta muito. Mas aí vem vocês que acabam acrescentando mais. Com certeza vai vir outros que irão acrescentar. E eu fico feliz porque, na verdade, o pioneirismo, a lembrança dessas pessoas não serão esquecidas, porque tantas pessoas preocupada com esse tema. Valeu. Eu tenho uma certa frustração, poderia até dizer, por meu pai não estar aqui, né, para ver tudo isso. E ele realmente gostava de colíder. Tem várias pessoas que gostam de colíder. Talvez, eu não acredito que gostassem mais do que meu pai, podia ser a mesma quantia. Então, o sonho dele era colíder. E ele, com Raimundo Costa Filho, quando eles falavam, eu via os olhos deles brilhando, do seu Mário, do meu pai, do Antônio Tomás de Aquino, do próprio Raimundo Costa Filho. Eu via a vontade que eles tinham de fazer essa cidade ser o que é hoje. Talvez hoje nós estamos muito bem, mas já deveríamos estar nesse patamar, né? Então eu fico feliz por e faria tudo de novo para que a colíder fosse o que é, né? Mas eu tenho essa frustração. Mas valeu a pena. Eu tenho meus filhos que nasceram aqui, minhas netas, né? Meu neto que nasceram aqui. Então, eu fiquei um período fora, uns 2 anos fora, em São Paulo. Colíder não me saía da cabeça, tanto é que voltei rapidinho. Quando voltou o período que eu estava determinado para me ficar lá, eu acabei retornando, talvez até antes. Aqui é diferente, né? Colíder é diferente. Colíder você tem amizade com todo mundo. Você fala com o advogado no meio da rua, você fala com o vereador, fala com o prefeito, fala com o juiz. Lá para fora, principalmente em São Paulo, você não conversa você não faz essa amizade. Então, eu costumo dizer que colíder é muito bom. Colíder é um povo diferente. Tem também o seu diferencial quando não é negativo, né? Mas, no geral, o povo de Colíder é muito bom, então eu faria tudo novamente, voltaria, valeu a pena e estou muito feliz aqui com meus familiares e com os amigos que eu consegui aqui. Eu gostaria de dizer a todos que vamos continuar firme e forte em Colíder. Colíder é diferente. Existem algumas pessoas que de repente não têm esse olhar carinhoso com Colíder em razão das dificuldades que cada um passa. Mas Colíder é legal, Colíder é um lugar de se viver, que cada um tenha muito juízo, que ficamos por aqui. Existem pessoas no meio, a classe política, com algumas exceções, estão trabalhando, estão fazendo com que tanto o executivo como o legislativo, o próprio judiciário, estão fazendo um trabalho de primeira grandeza. Existem algumas dificuldades para eles também, então eu acredito que nós devemos continuar por aqui. As dificuldades que nós temos em Colíder, talvez em outra cidade no estado ou fora do estado, de repente seria pior ainda. Então, que ficamos por aqui, que continuamos
avaliando o que nós fazemos no dia a dia, o nosso tratamento com os nossos semelhantes, com o nosso próximo, com o nosso vizinho, com o vizinho da direita, com o vizinho da esquerda, que pensamos com mais carinho no modo de viver, né? Sempre colocando Deus em primeiro lugar para que as coisas realmente para que nós possamos, com Deus, caminhar a passos largos. É praticamente isso.